programa Contra a Corrente, especializado na análise política nacional e internacional, traz hoje o jornalista Rubem de Azevedo Lima, que vai falar sobre sua longa experiência na Câmara dos Deputados, cujos trabalhos faz a cobertura desde 1946, isto é, na época da Constituinte daquele ano. Para acompanhar esse debate, nós convidamos o jornalista César Fonseca, que hoje faz aquele blog independenciasulamericana.com.br. César Fonseca é um especialista em economia e política. Então, Rubem, nós gostaríamos inicialmente de ouvir um pouco da sua opinião, neste momento que Brasília e o país inteiro está mobilizado em torno da instalação da CPI do Carlos Cachoeira. Essa CPI, ao que parece, deverá abranger uma série de assuntos, de temas, principalmente a questão da mídia nacional. Então você, Rubem, como velho jornalista, acompanhou algumas CPIs, principalmente aquela CPI da última hora, que foi em 1953, depois a CPI do IBAD, que também envolveu a mídia, os jornais O Globo e A Noite, e logo em seguida teve em 1967 a CPI Time Life TV Globo. É interessante ouvir a sua experiência, porque muita gente está associando essa CPI do Cachoeira à CPI do Collor, quando na verdade, é o que parece, que você não citou. Qual é? A do Collor, né? Não, você também participou da CPI do Collor, Quer dizer, não, eu acompanhei. Acompanhou, claro. Sim. Acompanhou como jornalista. Jornalista. O Rubem, hoje ele já foi da Folha de São Paulo, foi do Correio da Manhã, antigo Correio da Manhã, e também da Tribuna da Imprensa, jornal, inclusive dirigido pelo jornalista Carlos Lacerda, o homem forte da UDN e da grande plutocracia nacional no passado. Então, Rubem, como é que você está vendo aí esse panorama se descortinar quando se fala na instalação dessa CPI do Cachoeira? Eu acho que essa CPI será pior do que a do Mensalão. E você não mencionou por acaso, né? Não, na verdade eu queria só, porque o Mensalão ela não se preocupou exatamente com a mídia, foi mais em direção aos políticos. Exatamente. Então por isso eu quis situar as CPIs que realmente focaram na mídia, porque a partir dali, a partir da Time Life, da Globo, daquela CPI, nunca mais o parlamento, quer dizer, os deputados se sentiram com força suficiente para enfrentar a mídia. Exatamente. Naquela época foi a mesma coisa, Muitos políticos não queriam se envolver embora fazendo parte da CPI, vários. O Saturnino foi até queimado muito por isso, E ele participou de Djalma Marinho, Então havia essa liberdade. Fizeram ali em cima ao contrário, fizeram em cima da imprensa, Foi a do IBAD, também que a imprensa estava envolvida, e a Time Life. Pois é, o IBAD é bom que a gente esclareça, para os nossos telespectadores, que foi aquele organismo financiado pela Embaixada Americana, e por empresas americanas, CIA. E CIA, E é o antigo, CIA. E também o antigo, aquele instituto, o IPES, do general Goberido Couto e Silva, que organizou o golpe de Estado de 64. Uma articulação golpista. Golpista. Não, depois eles perderam porque indicaram para esta comissão uma comissão de políticos, um deles estava até envolvido, um deles e seria o relator, Laerte Vieira, não é verdade? Então, substituíram todos e indicaram os líderes de partido, foi Doutel de Andrade, Pedro Aleixo e outros,
Por aí. Pedro Aleixo que chegou a ser E vice-presidente substituíram da todos os coisas. E fizeram um desfecho da coisa, foi muito bem feito. Na verdade, como é que foi? Primeiro se constituiu uma comissão, uma CPI da confiança da mídia, não é isso? Não, indicaram, a Câmara Sim, indicou assim, os mas o pessoal que indicaram. estava mais ou menos... Mas sem saber se o deputado nunca revelou que estava ligado ao IBAD. Ao IBAD. Só depois que a CPI, através de seus apurou, depoimentos... Ele apurou, isso ele apurou. Não, correto. Então, resultado. Mas era ali, a turma era da pesada, hein? Tinha dinheiro estrangeiro à beça ali. Eles forneciam dinheiro para esse IBAD, para o IPES, que contratou até o general Golbery, que foi... na época ele tinha se reformado, né? Ele foi um dos homens que enfrentou, mais ou menos, na imprensa, os jornalistas que apuravam aquilo, né? Que acompanhavam aquilo. Mas a CPI, sob a presidência do Pedro Aleixo, funcionou bem, com todos os líderes do Theo de Andrade. Você se lembra dele, era um homem sério, né? Agora, tinha uma coisa também, né? O doutor era jornalista. Depois, era jornalista. Depois foi deputado. Agora tem o seguinte, parece que a CPI do IBAD não teve força, ou por uma questão de espírito de corpo, não convocou o Carlos Lacerda. Não, ele foi convocado. Foi convocado? Foi convocado. Para o IBAD? Foi convocado. Eu sei que ele foi convocado para a CPI do Time Life. Né? Mas ele foi convocado, ele, no Rio de Janeiro parece que o ouviram lá. Ele não veio a Brasília. Ah, certo. Se foi, eu não estou errado, né? Uhum. Mas ele também era contra aquilo. Ele denunciava aquilo, se lembra, né? Era no período dele, lá no governo. Era ele no governo, né? E ele pegou até, por esse motivo, ele brigou com o doutor Roberto Marinho, né? Que apoiava, recebia agora no Time Life, né? E prendeu até um técnico que tinha sido enviado pela Time Life para ajudar a Globo a se projetar, a TV Globo, né? Então prendeu um cubano. Mas, Rubem, a relação da mídia nacional, essa grande mídia, ela vem em conflito com o governo brasileiro, mais especificamente desde Vargas, porque ela, de certa forma, estava e sempre esteve até hoje relacionada ao grande capital internacional. E o Getúlio estava com uma política nacionalista que incomodou profundamente Carlos Lacerda, o Roberto Marinho. E essa briga de Roberto Marinho com Carlos Lacerda, ela foi uma briga que, a partir de determinado momento, se ficou claro diante de opções políticas, porque o Carlos Lacerda foi criticar a Revolução, né, a partir de um determinado momento, e ele se deu mal, enquanto Roberto Marinho se engajou na Revolução. É verdade. Lacerda fez a Revolução. Pode-se dizer que foi ele que fez. Certo. Porque ele era a voz da Revolução, pelos ataques até exagerados que ele cometia, né? Mas ele todo dia falava sobre isso, né? Todo dia, né? Então ele fez a Revolução. E o pior é que ele pensava que ia ganhar com a Revolução e foi o mais sacrificado pela Revolução. Que ele fosse, inclusive, o líder da Revolução, né? Para assumir a presidência da República. Ele foi no aeroporto de Orly, em Paris, ele deu uma entrevista fantástica que os franceses quiseram desmoralizar o golpe. E ele porque falou, não tem corrimento de sangue lá, assim, na França também não tem, porque não há de mulheres casadas, né? Então vocês não estão mais acostumados com isso. Mas não houve. Mas então é assim. Então, agora... O Lacerda foi, de certa forma, assim, Mas ele derrotou a Revolução no final. Ele lançou no Rio de Janeiro, o pessoal não queria ser o Rafael de Almeida Magalhães, não quis ser candidato. E outros, tinha gente boa lá, né? Então o governo lançou o Negrão de Lima, que não era revolucionário, pelo contrário, quando foi
acabou a eleição e ele foi eleito, então ele foi voto da oposição. Não é nada da oposição, eles votaram na Revolução. Ele ganhou pela Revolução porque também gastaram muito dinheiro. E o Flecha Ribeiro, que era o candidato do Lacerda e, portanto, deveria ser o da Revolução, eles queimaram. Agora, eu acho importante a gente se situar no tempo, né? A CPI do IBAD, ela foi posterior à CPI da última hora, né? Claro, posterior a algum tempo. Foi 50 e pouco. A última hora foi 53. É. E a CPI do IBAD foi em 65, já quando estava instalado o golpe militar. Não, 63, se não me engano. Não, foi 65. Porque foi depois do golpe militar, não é isso? E sendo, o golpe militar foi em 64, né? E logo em seguida houve a instalação do governo pseudo-revolucionário, né, do Humberto Castelo Branco, Marechal. Bom, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos a seguir.